Meus amigos, dando continuidade ao discurso do apóstolo David A. Bednar, olha que interessante sobre o corpo, olha o que ele diz. Todos nós podemos, por exemplo, achar alegria numa vasta gama de atividades salutares, divertidas e envolventes. Contudo, subestimamos a importância de nosso corpo e pomos em risco nosso bem-estar físico ao chegarmos a extremos inusitados e perigosos em busca de uma descarga de adrenalina cada vez maior e mais intensa. Podemos justificar-nos dizendo que nada há de errado nessas aventuras e experiências aparentemente inocentes. Nós podemos racionalizar assim. O que há de errado? Contudo, quando colocamos em risco o próprio instrumento que Deus nos deu, que é o corpo, para ter experiências de aprendizado na mortalidade, simplesmente na busca de sensações fortes ou supostas diversões, por vaidade ou por ganhar aceitação, que já acontece muito entre os jovens, estamos verdadeiramente menosprezando a importância do nosso corpo físico. Infelizmente, o apóstolo fala, alguns rapazes e moças da igreja atualmente ignoram as coisas, entre aspas, as coisas como realmente são e negligenciam relacionamentos eternos em troca de distrações, diversões e subterfúgios digitais, computador, sem nenhum valor duradouro. Olha o que o apóstolo fala. Vivemos numa época em que a tecnologia pode ser usada, essa tecnologia pode ser usada para imitar a realidade, para intensificá-la e para criar uma realidade virtual. É ou não é? Um médico, por exemplo, pode usar um programa de simulação para adquirir valiosa experiência e na realização de intervenções cirúrgicas complicadas. Um médico pode fazer isso, sem jamais colocar a vida de um paciente humano em risco. Um piloto num simulador de voo pode praticar diversas vezes o procedimento de aterrissagem de emergência que pode salvar muitas vidas humanas. Arquitetos e engenheiros podem usar tecnologias inovadoras para modelar sofisticados métodos de projeto e construção que reduzem as perdas humanas. As perdas humanas e os danos materiais causados por terremotos e outras catástrofes naturais. Em cada um desses exemplos, o alto nível de fidelidade na simulação ou modelo contribui para a eficácia da experiência. O termo fidelidade denota a semelhança entre a realidade e a representação da realidade. Entendam isso. Essas simulações podem ser construtivas se a fidelidade for elevada e os propósitos forem bons, como por exemplo, as que proporcionam experiências que sirvam vidas ou melhoram a qualidade de vida. Observe a fidelidade da representação da realidade na imagem de computador em relação à realidade da sala já pronta. Imagine, existe uma diferença. Por exemplo, emprega-se alta fidelidade para cumprir um propósito de suma importância. O projeto e a construção de um belo templo sagrado. É usado uma fidelidade nesse projeto. E o projeto é a construção de um belo templo sagrado. Contudo, uma simulação ou modelo pode resultar em dano e perigo espirituais se a fidelidade for elevada e os propósitos forem maus. Como, por exemplo, quando com a ideia de que é só um jogo, somos levados a experimentar atos contrários aos mandamentos de Deus, ou induzidos a pensar ou fazer coisas que de outra forma não faríamos nem sequer cogitaríamos. Ergo hoje a voz apostólica de advertência para a possível influência repressiva. O apóstolo Bednar falando.
influência repressiva, sufocante, anuladora e restritiva que alguns tipos de interações e experiências realizadas no mundo virtual podem ter sobre nossa alma. É uma voz do apóstolo. Essa preocupação não é algo novo, dois pontos. Aplica-se igualmente a outros meios de comunicação, como a televisão, o cinema e a música. No mundo virtual, porém, esses desafios, no mundo virtual, porém, esses desafios são ainda mais difundidos e intensos. Rogo que tomem cuidado com a influência entorpecente, escute o apóstolo, rogo que tomem cuidado com a influência entorpecente e espiritualmente destrutiva das tecnologias do ciberespaço, que são usadas para produzir alta fidelidade e promover propósitos degradantes e malignos. Caso o adversário não consiga persuadir-nos a fazer mau uso de nosso corpo físico, uma das suas táticas mais eficazes é induzir-nos, nós que somos espíritos com corpo, a desligar-nos gradual e fisicamente das coisas como realmente são. E ele pode fazer isso. Em essência, ele incentiva-nos a pensar e agir como se estivéssemos em nosso estado pré-mortal, sem um corpo. Sabiam? Se permitirmos, ele pode utilizar astuciosamente alguns aspectos da tecnologia moderna para atingir seus objetivos. Sabiam? Peço-lhes, como apóstolo, que tomem muito cuidado para não ficarem tão imersos e concentrados nos pixels, torpedos, fones de ouvido, Twitter, redes sociais online e usos potencialmente viciantes da mídia e da internet, a ponto de deixar de reconhecer a importância de seu corpo físico e de perderem a riqueza da verdadeira comunicação face a face. Tome cuidado com as representações e informações digitais encontradas nas diversas formas de interação computadorizada que pode exibir toda a gama de capacidades e experiências físicas. Leiam com cuidado o trecho abaixo que descreve a intensa relação romântica de uma mulher com um namorado virtual. Ela conheceu alguém, P.F. Side é o nome dele, um pseudônimo, um homem, de um outro lado da tela do computador, nunca olhou ele face a face, sempre foi uma comunicação via internet. O dia que ela conheceu ele, ela ficou desanimada, porque não era a mesma pessoa que ela via pela foto, que ela escutava, ou que ela trocava mensagens. Isso pode acontecer com a gente. Nós precisamos ter essas alegrias, essas habilidades interpessoais de compartilhar as coisas, olhar face a face, tocar. E o computador, as redes sociais não nos proporcionam isso. Às vezes a gente acha que é uma coisa inocente e pode se tornar algo pernicioso, uma forma de escravidão. O calor do doce abraço de um companheiro eterno, ou a sinceridade nos olhos de alguém que nos presta seu testemunho, tudo que é sentido como realmente é, graças ao corpo físico, são coisas que podem ser sacrificadas em troca de uma fantasia de alta fidelidade, sem nenhum valor duradouro. Não percam isso, não percam isso. Se não estivermos atentos, poderemos, entre aspas, perder a sensibilidade, entre aspas. Está em 1 Nef, capítulo 17, versículo 45. Como aconteceu com Lamã e Lemuel no passado, que vocês conhecem a história deles no livro de Mórmon. Eu espero que esse discurso ajude vocês a entenderem as coisas como realmente são e como realmente devem ser.